Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O que antes era uma grande indústria de produção de açúcar e álcool, hoje abriga obras de artistas renomados internacionalmente. O espaço onde funcionava a usina Santa Terezinha, no interior de Pernambuco, hoje movimenta a economia pela produção de artes e também pelo turismo. Com o encerramento das atividades da usina voltados para o álcool e para a cana-de-açúcar, os moradores que obtinham vínculos empregatícios tiveram que se reinventar para garantir a renda mensal familiar. Ao todo, eram cerca de 3.000 trabalhadores. A usina foi uma das maiores produtoras de açúcar e álcool do país nos anos 50. Hoje são 44 hectares voltados ao turismo, à arte e à botânica. A usina se inicia por volta de 29, onde ela começa fazendo a sua primeira moagem nos anos 50. Ela tem um maior destaque, onde ela passa a ser a maior usina produtora de açúcar e álcool do país nos anos 50. E no final da década de 90 fomos atingidos por uma grave crise econômica. E nos anos de 2016, a gente inicia com esse projeto, que é um parque artístico e botânico. 40% da economia local corresponde à usina de artes. A ressignificação trouxe novas possibilidades para os moradores do distrito de Santa Terezinha. Hoje contamos com trilhas ecológicas, camping, pesca e pagues, bares, pousadas, e tudo isso vai trazendo uma sustentabilidade para a economia local através do turismo e o próprio projeto Usina de Arte, onde hoje a gente tem mais de 45 esculturas. É comum os moradores possuírem parentes que já trabalharam na usina. Hoje, eles também estão trabalhando, porém, a função mudou. Como é o caso do Ronaldo, que trabalha aqui há 10 anos. O que antes se resumia em cana-de-açúcar e álcool, hoje comporta arte e botânica. Meu pai trabalhou com o pai do Dr. Ricardo na fazenda. Aí, com o tempo, a gente veio para cá, mais próximo da empresa. E graças a Deus, o Dr. Ricardo me deu uma oportunidade e eu estou aqui no Jardim Botânico trabalhando. Thales iniciou ainda estagiário e hoje é guia turístico do parque. Eu inicio como estagiário e eu me reinvento com o guia de turismo, tá? E a partir de hoje eu venho recebendo inúmeras agências, escolas, grupos familiares dentro do parque, e aí isso vai trazendo, de certa forma, uma economia para as pessoas que permanecem morando na usina. Lúcia Maria é artesã e também foi beneficiada com a usina de artes. Os eventos e exposições das artes atraem diversos turistas, o que movimenta a economia e propaga o artesanato. Atualmente a gente costura roupa para o pessoal mesmo da comunidade, a gente chama as meninas da comunidade, elas vêm, costura suas roupas. Os artesanatos, a gente faz jogo de cozinha, almofada, lençol, cortina, tanto para cada uma das moradoras, como a gente faz para vender para a comunidade. Além da arte, Ricardo firmou um compromisso com a educação. O espaço possui experiências educacionais voltadas para a área da tecnologia. Desde programação em Python, inteligência artificial, manejo de arquivos de nuvem, esse tipo de coisa, né? Muitos cursos diversos. Hoje a gente está efetivamente caminhando para criar uma comunidade de inovação com base tecnológica. O que antes era tomado pela sonora dos gigantes maquinários e engrenagens, hoje ocupa diversas obras de tirar o fôlego. A gente abre a partir de 5h30 da manhã às 6 da noite, tá? O espaço ele é gratuito. E aí eles vão se deslumbrar e vão sair com várias expectativas do nosso projeto. A polinização artificial do maracujá aumenta e muito a produtividade da fruta. Veja como é aplicada a técnica manual. Ela
sobe na flor de forma delicada e faz o trabalho eficiente. Armazena o néctar e leva o pólen até outra flor. Assim, a mamangava, espécie de abelha, poliniza naturalmente. Para ter uma fruta assim, grande, bonita e saborosa, é preciso fecundar a flor do maracujá. Na plantação do Júlio, ele conta com a ajuda dessa aliada, mas para aumentar a produtividade, faz também a polinização artificial. É uma etapa que requer um cuidado especial e as mãos femininas são bem-vindas. Agora a gente vai mostrar como é feita a polinização artificial da flor do maracujá. Olha como ela é linda. E a gente vai conversar com a Camila Coelho, que é nutricionista, esposa do Júlio, há mais de um ano, um pouquinho mais de um ano, né? Já faz esse trabalho. Explica pra gente como é que é feita essa polinização. Um trabalho, assim, delicado, né? E manual, né? Então, ela tem que ser feita diariamente, todos os dias. A gente vem aqui, pega a flor e o pólen que está aqui embaixo, a gente tem que levar até aqui. E cada pólenzinho é uma sementinha do maracujá. Porque aqui a gente tem o órgão feminino e o masculino. Então a gente tem que pegar o pólen dessa flor e levar até aqui em cima. Deixa eu fazer de novo. Esse aparelhinho acaba facilitando. Né? Mas só que ela não auto se poliniza. Então a gente pega o pólen daqui e leva para uma outra flor, como essa aqui, por exemplo. Tá vendo que a membrana tá a mais aqui acima? Aí a gente tem que trazer ela até aqui em cima também. Se o produtor não tiver esse equipamento, ele pode fazer a polinização também só com a mão? Só com a mão, pode sim. Como é que vem é feito? Aqui o mesmo processo. Ele traz o pólen aqui para cima. E sua mão fica cheia. Aí fica cheia de pólen e aí passa. E aí acaba passando para outra flor. Eu também quis participar dessa etapa tão importante na produção. Júlio, pode me contratar. A gente está precisando de mão de obra. Aí, tá vendo? Ó, dependendo da diária, eu venho, hein? Cada flor fica aberta por apenas algumas horas e espera ser polinizada. Se for fecundada, dias depois é possível ver o fruto, bem pequenininho. Olha que bonitinha essa fruta. Essa tem quantos dias? Esse tem 3 dias. Esse daqui tem 5, que ele está mais maiorzinho, né? Tá vendo? E esse daqui, 1 dia. Que bonitinho. Olha aqui. Agora, você é nutricionista, fala pra gente as propriedades, os benefícios do maracujá para a nossa saúde. Rico em vitamina C e antioxidante. Para você ter uma ideia, a gente que está comercializando a polpa de fruta, o segundo suco mais consumido é o maracujá. Ele só perde para laranja. Eu adoro suco de maracujá. É muito bom, refrescante e cheio de vitaminas. Nesta propriedade do Lago Oeste, Júlio cultiva a seleção Imperador do Cerrado, que ele mesmo criou. A fruta tem baixa acidez e muita polpa. Com a polinização manual, o agricultor tem mais de 70% de fertilização das flores, enquanto a natural, as taxas são próximas a 20% e 25%. Por ano, ele produz cerca de 900 toneladas e abastece não só o mercado local. Hoje nós já mandamos maracujá para São Paulo, para Goiânia também, e nós estamos encaminhando as nossas primeiras amostras de maracujá para a França, né? Eles compram maracujá da Colômbia, uma quantidade muito grande de maracujá, e eles estão buscando um maracujá de qualidade. Então a própria Embrapa acabou nos indicando para que a gente apresentasse essa amostra. E a qualidade dessa amostra, em virtude de ser de baixa acidez, grau Brix elevado, e uma coloração diferente, mais vibrante, atraiu o interesse das pessoas lá fora, e nós queremos então em breve começar a mandar os nossos primeiros maracujá aí para a Europa. Uma chácara em Umas, Goiás, se especializou na criação de mini cabras. Os animais em miniatura são dóceis e de fácil manejo, mas é preciso ter um local apropriado e, claro, alimentação adequada.
A família do Marcelo é quem cuida de todos os animais da chácara que fica em Inhumas. São mini cabras, pavões, emus e muito mais. As mini vacas costumam dar em média de 6 a 8 litros de leite por dia e fazem a alegria da criançada. O leite que uma vaca desse tamanho dá, ela vai, claro, consumir mais comida, mais pasto. E a mini vaca, além de ser uma atração, ela vai consumir menos ração e menos pasto, né? Então, dois aspectos, atração e outro lado, produção. Criança adora. E criança, né? A cigana, essa mini vaquinha que tem quase 5 anos de idade, tem uma história que é triste, mas ao mesmo tempo interessante. Há uns 3 meses, mais ou menos, ela estava prenha e pariu um bezerrinho que nasceu morto. Os peitinhos dela estão bem cheios de leite. Ela continua produzindo leite. O pessoal consegue tirar dela aqui cerca de 14 litros de leite por dia. Só que aí ela adotou essa bezerrinha aqui também, que ficou longe da mãe. Então, ela amamenta e ainda fornece leite aqui para o pessoal. As mini vacas têm um tempo de vida de pouco mais de 20 anos. Os compradores geralmente preferem os filhotes. Nós temos aí pessoas que reservam bem antes, 1 ano, para comprar uma bezerrinha como essa. Marcelo e Miss Lene trabalharam como professores por muitos anos. Já estavam em busca de uma vida mais tranquila. Hoje, é ela quem cuida dos emus, esse animal que lembra um avestruz. Eles são muito dóceis. Aparentemente, assim, um animal mais rústico, né? Dá a impressão que é bravo e tal, mas são muito dóceis, muito mansinhos. Cuidado com eles, como é que é? Muito simples, ração, geralmente ração de cavalo, pastagem e água, assim. Não tem muito segredo, não. São bem tranquilos de cuidar. Foi durante a pandemia que os dois decidiram que fariam disso uma fonte de renda. Eu, assim, nasci e morando em fazenda, né? E na época da pandemia, a gente começou a comprar os primeiros animais para cá. Mas aí a gente foi gostando tanto, o Lucas foi se envolvendo tanto também, né, o meu filho. Que fez bem para ele. Fez bem para ele, principalmente naquele momento da pandemia, que estava todo mundo confinado. Então a gente foi vindo aos poucos e foi ampliando aos poucos. Eu falo que foi uma mudança, assim, gradual, né? A grande paixão do casal são as mini cabras. Aqui, elas são tratadas com todo o cuidado que merecem. Agora o Vilmar começou a tirar o leitinho dela ali. Dá para tirar mais ou menos quanto de leite aí, Vilmar? Essa cabritinha, eu já tirei até um baldinho desse aqui nela, um balde de 5 litros, já tirei. Ela tinha o cabritinho, agora o cabritinho dela vendeu ele novinho, ela tá dando um pouquinho, vai tirando para não perder o peito, né? E ela tava berrando ali, te chamando, porque passou um pouquinho da hora, tem a rotina dela. Tem a rotina, da hora de tirar o leite dela, ela fica me chamando. Ela fica inquieta lá, vem topar comigo, eu chamo ela, corre. Até eu me encorajei para alimentar as mini cabras. Deixa eu tentar dar um pouquinho aqui, que tem aqui é praticamente milho. É a ração deles. É a ração. É só colocar que eles vão vir? O local certo para as refeições são os coxos. Basta abrir passagem para as mini cabras virem correndo. Quando os filhotes vão embora, as mães recebem atenção especial. Para garantir que os animais fiquem menores, a escolha do bode é essencial. Esse bodinho que é o nosso reprodutor, que ele é bem pequenininho, justamente para evitar possíveis complicações na hora do parto, porque acontece do cabritinho ser um pouco maior para a estrutura da cabrita, né? Então é esse cuidado que a gente tem que ter sempre. Lucas, filho do casal, também tem seus animais preferidos, os preás. Ele bebe água, come capim e ração, mas normalmente agora ele tá comendo capim. E tem nome? Sim, essa daqui é a Grace, tem um macho que chama Greg e uma outra fêmea que chama Leite. João Pedro é sobrinho do Marcelo. Com 17 anos, quer estudar veterinária para continuar cuidando dos bichinhos. Aliás, na chácara, tem até um espaço reservado para aqueles que estão doentes ou se recuperando. Aqui funciona como a nossa área de recuperação e também como uma maternidade. Hoje, uma mini cabra fêmea custa em média R$3.500. O machinho, R$1.500. Todas as instruções nós passamos para o comprador. O preço médio do ovo bateu o recorde da série histórica do CPEA.
Depois de os valores diários dos ovos terem atingido patamares recordes, agora as médias mensais também são as maiores da série do CPEA. Os preços médios registrados até o dia 26 de fevereiro são recordes em Mirandópolis e Guararapes, em São Paulo e na Grande Belo Horizonte. Na segunda quinzena do mês, há relatos de desaceleração das vendas para o varejo, reflexo do repasse dos expressivos aumentos ao consumidor final e do período do mês em que o poder de compra da população tende a ser menor. Apesar da redução no volume de negociações, os estoques da proteína seguem baixos. O calor previsto para os próximos dias acende um alerta para o setor, visto que isso compromete o bem-estar das aves e a produção e qualidade dos ovos. Em algumas regiões, as temperaturas elevadas já estão resultando na mortalidade de galinhas. E os preços da carne de frango se sustentaram em algumas regiões em fevereiro, mas caíram em outras. Levantamentos do CPEA mostram que as cotações dos produtos de origem avícola registram movimentos distintos entre as praças acompanhadas pelo estudo, comparando-se com a média parcial de fevereiro até o dia 26, com a de janeiro. Em algumas regiões, o típico aumento da demanda em início de mês e a oferta limitada elevaram as médias mensais, sustentando o maior patamar das últimas semanas de fevereiro. Já em outras praças, o enfraquecimento da procura no encerramento do mês pressionou as cotações da carne a ponto de anular os ganhos do começo de fevereiro, conforme explicam os pesquisadores. No mercado de pintainho de corte, segundo o CPEA, a forte demanda externa pela proteína brasileira vem garantindo alta nos preços de comercialização do animal. As exportações de frutas do Brasil aumentaram 49% em volume nos últimos 10 anos. Os dados são do Agrostat, Estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro, do Ministério da Agricultura e Pecuária. Para falar mais sobre isso, eu converso agora com o Luiz Roberto Barcelos, que é diretor institucional da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, a Abra Frutas. Bom dia, Luiz Roberto, seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia aos nossos ouvintes. Muito obrigado por abrir um espaço para a fruta. De manhã sempre é bom uma frutinha, né? Ah, com certeza, né? A gente não abre mão. Agora, conta pra gente, é um resultado bastante expressivo, né? 49%, certamente é uma conquista do setor. A que se deve esse resultado? Então, realmente a gente tem muito a comemorar, porque o volume de exportação vem crescendo consistentemente, né, e com bastante importância, significância nos últimos anos, né, principalmente 10 anos. Realmente, essa marca de 10 anos é quando se iniciou a nossa associação Abrafrutas. Até então, a fruticultura brasileira não tinha uma entidade que a representasse a nível nacional, que estivesse em Brasília, com associados do Brasil inteiro, com mais diferentes tipos de frutas. Então, realmente, ali foi um começo para colocar a fruticultura na pauta do governo, na pauta da mídia, e mostrar que realmente é importante a gente ter esse setor dentro do agronegócio, um setor que gera muito emprego, portanto distribui muita renda, principalmente no semiárido, nos locais mais secos, onde o brasileiro, né, nossos irmãos, não tem muita outra possibilidade de trabalho. Então, realmente tem uma importância muito grande. E o Brasil não era um grande exportador de fruta, e bem da verdade que ainda não é. Realmente não exportava quase nada. Para vocês terem uma ideia, o Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, só perde para a China e para a Índia, está à frente até dos Estados Unidos em termos de volume de produção, mas é apenas o 23º exportador. Ou seja, temos aí 20 países aí que produzem menos que o Brasil, mas que exporta mais. Então, essa realidade precisava começar a mudar. Nós precisávamos começar a entender, a conhecer e a explorar esse mercado externo. Tivemos muito desafio, mas realmente, com o apoio do Ministério da Agricultura, com o apoio da Apex, né, da Agência de Promoção e Exportação, a gente conseguiu dar passos importantes e vem crescendo. Realmente, hoje, a gente era realmente lá o 23º, hoje provavelmente já estamos chegando aí perto do 18º, nossas exportações já ultrapassaram $1 bilhão, esse ano são quase 1,3 bilhão de dólares. 10 anos atrás nós estávamos ali na casa dos 750 milhões. Então realmente são números que a gente precisa comemorar, porque é bom para todo mundo, é bom para o Brasil, é bom para o consumidor, é bom para os trabalhadores, ou seja, ganha todo mundo. É um ganha-ganha, né? Agora, Luiz Roberto, para ter esse resultado, certamente, né,
a Abrafrutas teve um papel fundamental, principalmente nessa parceria, por exemplo, com a Apex, para levar realmente o nosso produto para o exterior. Essa semana, por exemplo, Semana de Gulf Food, lá em Dubai, né, uma feira que eu tive a oportunidade de conhecer de perto e ver, por exemplo, como o nosso açaí faz sucesso. Fazia fila lá para o pessoal conhecer o nosso açaí. Então, é importante esse trabalho também de divulgação da nossa produção, dos nossos produtos que muitas vezes não são conhecidos, né? E da nossa força de entrega, né? Porque nós estamos aí, temos esse potencial incrível, mas também temos concorrentes. Por isso, essa presença nas feiras é fundamental, né? Exato. A gente sempre costuma dizer o seguinte, o Brasil hoje é conhecido como o celeiro do mundo, né? Nas commodities aí, soja, milho, algodão. Por que não também ser conhecido como o pomar do mundo? Nós temos toda a condição de fornecer uma grande variedade de frutas, desde aquelas produzidas em climas temperados, como as do sul do Brasil, né, até as tropicais, né, que são produzidas no semiárido brasileiro, aqui destacando o melão, a manga, a melancia, a uva, a laranja, limão principalmente. O limão tem sido um grande destaque, a própria maçã. Então, realmente, o papel da Apex tem sido importante para nos ajudar a estar presente nesses eventos, como você falou, na Gulf Food, onde a gente já tem aí a remessa de alguns contêineres semanais para aquela região de Dubai, da Arábia Saudita. A gente teve recentemente, no começo de fevereiro também, em Berlim, uma grande feira que existe lá, que é a Fruta Logística. E agora, no final do mês que vem, nós vamos ter a segunda edição da Fruit Attraction, que é uma feira que tem como base em Madrid, que ocorre todo mês de outubro, e é o segundo ano que eles estão realizando essa primeira grande feira na América Latina, aqui em São Paulo, para a gente divulgar as frutas brasileiras. Então, realmente, esse é um passo importante. É a divulgação, é o marketing, a comunicação, mostrar para as pessoas, para os distribuidores, para os supermercados, para os clientes, consumidores, que nós temos condições de fornecer frutas de boa qualidade, de sabor, e principalmente frutas produzidas de uma forma muito sustentável, com muito cuidado ao meio ambiente, com a questão da segurança alimentar, dos químicos, das embalagens e também com responsabilidade social, de forma com que a gente tenha as pessoas que trabalham nesse setor com todo cuidado, não ter menor trabalhando, não ter funcionários sem carteira de trabalho, toda a condição de alojamento, de alimentação. Então, tudo isso também é muito importante estar por trás da fruta, porque no final o consumidor quer estar comendo um produto, né? Consumindo um produto que seja sustentável e que não esteja trazendo para o mundo nenhum grande problema climático. Agora, Luiz Roberto, obviamente o resultado é muito importante, é muito positivo, mas certamente existem desafios também. Eu pergunto porque a fruta exige tempo, agilidade, na verdade, da logística para o tempo não jogar contra, né, a qualidade que foi produzida lá no campo. Como é que está hoje essa questão de logística quando a gente fala de exportação de frutas? Tá certo, nós temos vários desafios mesmo, como você mesmo disse, né? E a logística, obviamente, é um grande desafio e principalmente esse desafio aumentou após a pandemia, porque nossos produtos são altamente perecíveis, normalmente com vida útil de prateleira, que a gente chama, né? Que depois de pós-colheita, de 30, às vezes no máximo 40 dias, e essa fruta precisa ser colhida, levada até os galpões e embalada, né, limpa, classificada, embalada, paletizada, né, e depois transportada até os portos para começar a viagem aos seus destinos. O maior importador nosso, o maior destino é a Europa, portanto não está muito longe. Hoje a Ásia, já a China, por exemplo, a gente abriu o mercado de melão e uva, mas ainda está muito difícil chegar lá por conta da logística. Então, realmente, a gente tem sofrido muito, principalmente depois da pandemia, porque está tendo um problema de concentração na fabricação dos contêineres na China e os navios também, por causa das rotas e problemas que nós tivemos durante todo o globo, com problemas no canal de Suez. Tudo isso tem atrasado, e aí quando você tem um atraso de um navio, que toda semana ele precisa sair com a sua fruta, porque a programação é semanal, a dona de casa vai toda semana no supermercado comprar as suas frutas, e se o navio não vem buscar a fruta, você vai ter na semana seguinte
o dobro de volume, aquela que não saiu essa semana e a que tem que sair na semana seguinte. E a dona de casa que não achou sua fruta numa determinada semana porque ela não saiu, porque o navio não chegou, não vai comer 2 frutas naquela semana. Então, realmente, você tem um problema muito sério comercial quando você tem esse tipo de atraso. Então, esse é o maior problema que nós estamos tendo, um serviço que tem piorado, uma concentração muito grande de armadores, você tem pouquíssimos armadores no mundo, o que faz com que o preço também tenha subido demais. Então, realmente, isso tem um peso muito grande no custo de exportação e isso também acaba afugentando os clientes. Então, acho que hoje o grande desafio nosso é realmente como a gente pode trabalhar melhor a questão da logística marítima, né, que é o grande, vamos dizer assim, modal que a gente utiliza para fazer nossas exportações. Fora isso, nós temos os problemas ainda de portos, né, que não estão ainda equipados com tomadas elétricas para você resfriar os contêineres. Temos um problema muito sério com a fiscalização. O Ministério da Agricultura precisa liberar essas cargas, fiscalizar e liberar. Então, nós temos poucos fiscais para fazer esse trabalho. Muitas vezes não são capazes de fazer a fiscalização no volume que está para ser exportado. Então, muitas frutas acabam ficando para trás. Então, assim, nós não temos ainda um documento eletrônico que acompanha a fruta, né, que chama o fitossanitário. Ele é físico, então precisa ser emitido, impresso, assinado de punho, colocado no correio para isso chegar no cliente. Então, muitas vezes a fruta chega e esse documento não chegou. A gente já poderia ter uma ferramenta de fazer isso eletronicamente, mas ainda não estamos. Então, todos esses são os desafios logísticos que fazem com que a gente realmente continue, em nome da Abrafruta, representando o setor e tentando evoluir para que a gente possa exportar nossa fruta com muita qualidade. É que o Brasil avance em tudo isso, porque certamente isso impacta na qualidade da fruta que chega lá fora, mas também no preço. Eu acho assim, nós vivemos um país, ainda bem, produtor de alimentos, então a gente não tem muitas vezes a noção do que acontece mundo afora. Pegando o exemplo de Dubai, lá você vai no mercado, você encontra, por exemplo, o melão produzido em tal país, tanto país, tanto. Do Brasil tem um certo preço. Obviamente que se a gente tem problemas logísticos que encarecem todo o sistema, o nosso produto chega lá fora custando mais. E aí a dona de casa vai optar, muitas vezes, apesar do nosso produto ser melhor, ter um sabor melhor, vai optar pelo mais barato, né? Exatamente, esse é um problema muito sério, porque realmente quando a gente está fora do preço de mercado, a nossa fruta acaba sendo rejeitada e a concorrência lá fora é muito grande, quer dizer, não é para amadores. Então, realmente, se você não estiver muito bem posicionado, com muito apoio, com muita rapidez, com muita qualidade, a sua fruta acaba ficando para trás. E aqui eu vou dar um outro exemplo de um problema sério que nós temos de competitividade, que são os acordos de livre comércio. O Brasil ainda tem pouquíssimos acordos de livre comércio, com quase ninguém fora o Mercosul. Então, isso faz com que nossa fruta chegue mais cara. Só para dar um exemplo, na Europa, a fruta brasileira paga, na média, 10% de imposto sobre a fruta e sobre o frete. Então, isso encarece muito. Na média, tem frutas que é 9%, a uva, por exemplo, 14%. E outros países que são concorrentes nossos aqui da América do Sul, como Colômbia, como Equador, América Central, Peru, são todos zero de imposto, né? Então, isso faz com que a gente realmente tenha uma concorrência até desleal, porque nossa fruta paga mais caro o imposto, portanto, ela chega mais cara no dono de casa, enquanto que o nosso concorrente não tem. Então, realmente, pedir ao governo, que tem feito seus esforços, não depende só dele, depende também da Comunidade Europeia, que esse acordo do Mercosul com a Comunidade Europeia ele avance e que ele realmente seja concluído, vai nos trazer um grande benefício para o nosso setor. Luiz Roberto, para a gente entender melhor também esse mercado hoje de exportação em relação às frutas, hoje o forte são as frutas in natura, tem polpa, frutas secas, como que a gente está hoje nesse ranking? Pois é, quando você vai para frutas industrializadas, suco, por exemplo, o Brasil é um grande líder na produção de suco de laranja concentrado, né? Vamos dizer assim, um negócio um pouco diferente das frutas frescas. Então, isso já é antigo no Brasil, já tem aí 4 décadas, 40 anos que o Brasil vem na liderança. As polpas são mais novas, né? não são todas frutas que você pode produzir polpa. Por exemplo, melão, melancia são frutas que você não consegue porque
ela é muita água, né? 90% é água. Então, quando você faz a polpa, normalmente você desidrata, você concentra, congela e depois o consumidor vai adicionar água novamente e vai fazer o suco, né? Então, a gente tem muita produção de polpas para o mercado brasileiro, mas a exportação ainda é muito pequena. E o mercado que a gente fala, quando a gente fala em 1 milhão e 300 milhões aí, de bilhões de exportação, nós estamos falando da fruta fresca mesmo, aquela que é consumida in natura, né? Então, realmente, esse é o mercado que a gente tem crescido, né? A fruta natural, mas esse tipo de exportação, ela tem muita restrição, e também um pouquinho para a gente explicar por que você tem que ter mercados abertos para essas frutas brasileiras. E o que isso significa? Que para você abrir um mercado lá fora, um mercado chinês, um mercado árabe ou um mercado europeu, o país que vai receber essa fruta in natura, ela precisa fazer uma análise de risco para saber qual o risco de uma praga poder viajar nessa fruta e contaminar aquele país que não tem aquela praga e trazer problema para a produção local. Então, abrir o mercado significa que levar esse processo adiante, e isso é feito de governo para governo, para que eles analisem quais são os riscos, quais são as pragas existentes, qual o risco dela viajar com a fruta e quais são as medidas mitigatórias que vão ser tomadas para evitar que isso ocorra. Isso é burocrático, isso muitas vezes é usado até como barreira comercial, né? A gente hoje está sofrendo com os Estados Unidos, eles estão barrando, né? Estão dificultando esse processo porque eles querem exportar etanol para o Brasil, então, e trigo, então eles acabam condicionando uma coisa com a outra, quando na verdade não tem nada a ver, uma coisa técnica, outra coisa comercial, mas os países usam esse tipo de argumento que a gente chama, né? Então, é muito importante o governo, o Ministério da Agricultura, estar agindo na abertura desses mercados, levando esses processos para adiante. Porque para você exportar para um país, o país tem que ter feito essa análise de risco. Por isso o Brasil também tem algumas restrições, porque a principal praga que nós temos aqui no Brasil hoje, que é a mosca aquele bigatinho da goiaba famoso, que é a Ceratitis captata, a mosca do Mediterrâneo, ela veio da Europa para cá. Alguém uma vez veio para cá, sem nenhum tipo de controle e fiscalização, e introduziu, e hoje isso aí é um problema para a produção brasileira. E não só para a produção, mas para você abrir novos mercados, eles sabem que tem essa praga e dificulta muito as exportações. Então, assim, essas são as dificuldades de você trabalhar com uma fruta in natura. A fruta industrializada já não tem tanto esse problema, porque eventual praga que tenha na fruta, ela morre no processo de industrialização. Olha, e apesar de todos os desafios, o setor segue avançando, como a gente destaca, né? 49% de aumento em 10 anos é muita coisa. A gente torce para que realmente o setor continue firme, avançando e a gente atualizando aqui as informações no Record News Rural. Muito obrigada, viu, pelas informações. Um bom dia, até a próxima. Muito obrigado, bom dia para você também e para nós ouvintes. Obrigada. Essa edição do Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.